Abra vossas Bíblias no segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 12. Aleluia. Não poderia trazer outra mensagem senão sobre a Páscoa. Hoje é um dia muito especial. Estamos vivendo um mundo onde o capitalismo tem falado muito forte e muitos têm esquecido que é a verdadeira redenção, o que é a Páscoa. E nessa noite nós vamos lembrar um pouco o que Jesus passou e o significado da Páscoa. Êxodo capítulo 12, capítulo 1, a palavra do Senhor diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será princípio dos meses, e este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10 desse mês tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, com seu vizinho perto da sua casa, conforme ao número das almas. Conforme ao comer de cada um fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro e o cabrito serão sem mácula, o macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E os guardarei até o 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomará do sangue por homem ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada do fogo, com pães asmos e ervas amargas. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça e os pés com a fressura, e nada dele deixará até amanhã. Mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis os vossos lombos cingidos, e os vossos sapatos nos pés, e os vossos cajados na mão, e o comereis apressadamente. E esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde homens até animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-ei por festa. Nas vossas gerações eu celebrarei por estatuto perpétuo. Os irmãos podem tomar assento. Agora, parafraseando esse texto, no livro de Mateus, no capítulo 26, no versículo 17, diz assim: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade, a um certo homem, e dizei: O mestre diz, o meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. Meus discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, sentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: Em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. E ele, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo, disse: O que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai comer vai com a cerca dele, está escrito: Mas ainda aquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? E ele disse: Tu o disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoou e partiu e deu aos discípulos. Ele disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. É o novo testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vida, até aquele dia em que beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado hinos, saíram para o monte das ovelhas. Para nós entender um pouco o que é Páscoa, nós temos que entender o Velho Testamento. De onde é que surgiu essa palavra Páscoa?
Essa palavra Páscoa surgiu lá no Êxodo, quando o povo de Israel passou pelo deserto e eles estão sofrendo na mão de Faraó. Eles estão lá no Egito, só que havia uma promessa para o povo de Israel. A promessa era essa, que eles iam ter uma terra que manava leite e mel. Esse povo de Israel, eles tinham que chegar até essa terra, mas eles estavam vivendo na mão de Faraó, estavam sendo escravizados. Então eles começaram a clamar a Deus, e Deus dos altos céus começa a falar com Moisés e Arão. Então Deus vai dizer: eu vou ferir a terra do Egito com 10 pragas. E Deus começa a ferir a terra do Egito. Todos nós conhecemos as 10 pragas. E a última praga, Deus diz para Moisés e Arão: eu vou matar todo o primogênito do Egito. Porém, aquele que tiver um cordeiro que seja de um ano imaculado, que não tenha contato com nada, essa casa vai pegar esse cordeiro, vai matar esse cordeiro, vai aspergir todo o seu sangue, e com esse sangue vai passar nos umbrais da porta, vai assar esse cordeiro e vai comer. Deus estava falando para Moisés: esse será uma cerimônia e vai ficar marcado na história. Deus estava falando para Moisés: fala para o meu povo que esse sangue terá um significado. A palavra Páscoa significa passar. No hebraico, passar por cima, pular, ir adiante. Essa palavra significa que vai saltar. Deus estava dizendo: quem passar o sangue nos umbrais da porta, quando o meu anjo da morte passar, nessa casa não haverá morte, nessa casa não haverá destruição. Deus estava dizendo para Moisés: aonde o meu anjo for, se ele ver o sangue do cordeiro, não vai haver destruição. Eu já quero começar a te falar nessa manhã que ninguém vai destruir a casa do Senhor. Essa igreja, a tua casa, foi comprada com sangue, foi comprada com o sangue do cordeiro. Ninguém destrói, ninguém acaba. Aleluia. Isso é Páscoa. Diz a palavra do Senhor que veio a 10ª praga, e o anjo começou a passar e destruir tudo. Só que onde é que tinha o sangue, nada foi destruído. Só que pela manhã levanta Faraó, e agora Faraó olha lá na casa dele, o primogênito está morto. Vai até o pasto, os animais primogênitos estão todos mortos. E Faraó vai dizer: realmente Deus é com esse povo, eu tenho que libertar esse povo. E esse povo vai saindo de lá. Só que Faraó vai ao encontro desse povo para tentar destruir, porque assim vai ter pessoas que vão tentar destruir o teu ministério, vai ter pessoas que vão tentar destruir algo que Deus colocou na tua vida. Mas eu quero te dizer: tu fosse comprado pelo preço do sangue de Jesus. O teu compromisso é do céu, o teu compromisso é do céu. O teu compromisso é com o céu. Eles vão para tentar destruir o povo de Israel, para levar cativo novamente. Eles queriam ver o povo sofrendo, mas quando chega perante o rio, o mar vermelho, Deus diz para Moisés: toca com o cajado, o mar se abre, o povo passa, e eles vêm lá atrás, o mar mata todos eles. Ninguém vai conseguir destruir. Ninguém vai conseguir destruir aquilo que Deus plantou lá no céu. E essa é a cerimônia. E Deus diz que com o passar do tempo vocês vão comemorar a saída do Egito. E como vai ser isso, irmão Elias? Pega ervas amargas, mata o cordeiro, tira todo o sangue. Cada vez que vocês comerem, cada vez que vocês tomarem essas ervas amargas, vocês vão se lembrar da onde vocês foram tirados. Isso passou, e eles foram fazendo.
Até que há mais de 2000 anos atrás, Deus se levanta do trono dele e diz: isso tem que se acabar. Vai se acabar ritos, vai se acabar cerimônia, porque eu vou enviar o meu próprio filho. O meu cordeiro vai descer do céu. E eu fiquei analisando cordeiro e eu disse: é verdade. Jesus poderia ter nascido numa casa com os vários bens materiais. Ele foi nascer numa manjedoura, lugar de cordeiro, manjedoura. Ele nasce lá em Belém, numa manjedoura. Todo mundo está olhando, esse é o príncipe de Israel. Como é que ele nasce numa manjedoura? Era para se cumprir a palavra do Senhor. Esse cordeiro vai crescendo em graça, estatura, conhecimento, até que ele está com 29 anos de idade, sinais, prodígios, maravilhas. E chega a 33 anos, ele está lá, e vem a Páscoa. Ele diz para os seus discípulos: desce até uma casa, encontre um homem, e diz para ele que o mestre quer realizar a Páscoa. Os discípulos não sabiam quem era esse homem. Os discípulos não sabiam onde era a casa. Jesus já disse para eles: desce. Porque quando Jesus manda, quando ele via, já está tudo preparado. Eles vão lá e falam para o homem: o mestre mandou dizer que é para preparar a casa, que vai ter uma Páscoa. Jesus estava sentindo a agonia da morte. E eles preparam aquela mesa grande. Estão todos sentados na mesa. Pedro, Tiago, João. Os 12 discípulos estão sentados na mesa. E Jesus está diferente naquele dia. A Bíblia vai nos dizer que ele diz para Pedro: eu senti dentro da minha alma comer essa última Páscoa com vocês. Jesus estava sentindo que seria o último dia que ele ia sentar para comer a Páscoa com os discípulos. Aquele dia foi diferente. Aquele dia não foi como os outros dias que eles sentaram, comeram a Páscoa, abraçaram o outro, não. Aquele dia foi um dia que Jesus estava mais calado, mais triste. E ele vai olhar e vai dizer assim: um de vós há de me trair. Imagina, andavam com ele, caminhavam com ele, viram os milagres dele. E ele tem que pegar e dizer: Jesus, como homem, vai dizer: um de vós há de me trair. E a Bíblia diz que todos os discípulos ficaram tristes. Um olharam para o outro e disseram: trair Jesus, o mestre, é impossível tu andar com Jesus. Tu vê o que Jesus fez? Ele ressuscitou a Lázaro, ele curou a mulher de Jairo, a filha de Jairo. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. É impossível alguém trair Jesus. E muitas vezes a gente diz: como é possível alguém que está na casa do Senhor e tomar certas atitudes? Isso é normal. Jesus era Jesus e tinha um traidor no meio. E ele diz assim: aquele que meter a mão comigo no cesto, esse há de me trair. Diz a palavra do Senhor que Judas mete a mão no cesto e diz: será eu, Rabi? Não precisa se justificar. Jesus conhece cada um. Jesus conhece cada um. Judas disse: sou eu, Rabi, porque ele estava se justificando, porque ele sabia que tinha vendido Jesus por 30 moedas de prata. Então Jesus diz para ele: tu dizes. E Jesus começa a sentir o peso da cruz. E ele diz para eles: vamos agora para o Monte da Oliveira. Vamos
para o Getsemane, porque está chegando a minha hora. Ele pega os 12 discípulos e vai até o Getsemane. Chegando lá no Getsemane, ele pega 3, Pedro, Tiago e João, e diz para eles: fica orando, vigia, porque eu vou retirar mais um pouco e eu vou falar com Deus. Diz a palavra do Senhor que Jesus começa a clamar e a falar com Deus, e aqueles 3 discípulos, eles começam a dormir, porque muitas vezes é assim na vida da gente. Às vezes a gente está passando por uma provação que ninguém pode passar conosco. Muitas vezes a gente está no sofrimento que é só a gente e Deus. A luta é tão forte que chega a doer nos ossos e ninguém consegue compreender. Eu quero te dizer, nós temos que viver a humanidade de Cristo. E Jesus está lá no Getsemane, diz a palavra do Senhor que ele cai de joelhos e ele começa a clamar, ele começa a chorar, ele começa a ver o que ele iria passar, o sofrimento, e como homem ele começa a dizer: Pai, passa de mim esse cálice, eu não vou aguentar, eu não vou suportar, passa de mim esse cálice. E diz a palavra do Senhor que ele se levanta, vai até os discípulos e encontra eles dormindo novamente. Então ele acorda eles e eles começam a orar, e de repente eles dormem. Ele volta a orar de novo e diz: Pai, passa de mim esse cálice. E diz a palavra do Senhor que ele começa a chorar, que o seu suor começa a se transformar em gotas de sangue. Ele começa a chorar. Imagina Jesus, ele pega a sua mão, passa no rosto e vê o sangue saindo pelos seus poros, e ele começa a sentir a dor da cruz. Ei, abacando, e Jesus começa a sentir a dor da cruz. Só que na palavra tem uma vírgula e nós entendemos que quando tem essa vírgula a gente tem que ler. Na hora que tem a vírgula a gente para, respira e continua a leitura. Após a vírgula diz assim: Pai, passa de mim esse cálice, vírgula, porém seja feita a tua vontade. Jesus estava de joelhos dobrados, o sangue estava saindo, estava esvaindo pelas suas veias. Mas de repente ele viu a igreja de Faro, de repente ele viu o irmão, a irmã, e ele disse: eu não posso parar, eu não posso recuar, eu tenho que ir até o final do meu propósito. Não desista, a luta está grande, a prova está grande, não desista. Jesus estava lá e venceu por ti. Lá no Getsemane ele queria parar como homem. Ele disse: eu vou desistir, eu não consigo. Mas ele diz: Pai, seja feita a tua vontade. Nesta manhã eu venho te dizer: levanta a tua mão que está doendo. Muitas vezes eu tenho chorado, ninguém tem visto. Muitas vezes tem doendo nos ossos da alma, ninguém entende, ninguém supera. Aleluia. Mas Jesus, que está nos altos céus, ele te contemplou quando tu estavas chorando, quando tu estavas clamando, quando tu dizia: eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu tenho que parar, eu tenho que voltar. Ele manda te dizer nessa manhã: eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. E nessa manhã eu te trago bálsamo e te digo: filha minha, eu sou contigo por
Judas. E ele chega, abraça Jesus e dá um beijo em Jesus. Vendeu o nosso mestre por 30 moedas de prata. Ele entrega a Jesus, diz a palavra do Senhor no capítulo de João, no livro do Evangelho de João, capítulo 26, se não me foge da memória, que Jesus pega a mão de Judas e diz assim: meu amigo, por quê? Eu fiquei imaginando, imagina, nós temos que ser parecidos com Jesus. Vendeu Jesus por 30 moedas, beijou Jesus, e agora Jesus pega a mão de Judas e diz assim: meu amigo. É difícil quando falam mal da gente, é difícil quando criticam a gente, é difícil quando a gente ouve uma palavra de ironia, dói na alma, mas a gente tem que ser como Cristo e dizer: meu amigo, por quê? E Judas vai se arrepender, pega as moedas e vai para entregar e dizer: esse homem é justo. Só que eles não aceitam. E Judas, com seu remorso, vai lá e se mata. Não precisava. Talvez a gente soubesse, a gente disse: Judas, para, Judas, dá tempo de se arrepender ainda, para. Ele te chamou de amigo. Não é momento de algo se destruir. Não é momento de sair do meio dos discípulos. Não é momento de abandonar, Judas. Ainda há uma solução para ti. Ah, irmão Elias, mas ele pecou. Mas Jesus, a Páscoa, estava ali para morrer, para verter o seu sangue, para resgatar tudo aquilo que havia perdido. Ainda há a solução. Aleluia. Está Judas lá, morto, mas a obra não pode parar, a obra tem que continuar, há um propósito, e eles levam Jesus. Jesus está perante Caifás, e diz a palavra do Senhor que Pedro vai caminhando, observando de longe, e chegou a criada e diz para Pedro: tu conhece ele? E Pedro diz: não, nem vi, não conheço, não sei de onde é. Veio outra criada e diz para Pedro: Pedro, tu conhece ele? Não conheço. Jesus tinha que passar por tudo isso, traição, tinha que passar por negação, frustração, humilhação, para que nós fôssemos salvos. Diz a palavra do Senhor que pela terceira vez Pedro nega. E quando Pedro nega, o galo canta. E diz a palavra do Senhor que lá vem Jesus. Jesus já tinha apanhado, tinha sido esbofeteado. E Jesus olha para Pedro. É difícil, o olhar de Jesus é diferente. E quando ele olha para Pedro, diz a palavra do Senhor que Pedro se arrepende. Essa palavra é metanoia, ele muda o seu comportamento. Ela andava com Jesus, ele via tudo de Jesus, porém faltava algo na vida de Pedro, faltava mudança de comportamento. Diz a palavra do Senhor que Pedro, ele vai para fora do templo e começa a chorar, a chorar, a chorar, e a vida de Pedro muda a partir daquele momento. Eu quero te dizer essa noite, talvez tem pessoas aqui que ele vem na igreja e ele diz: eu não vou fazer mais isso, mas ele está lutando com algo que ele não consegue vencer. Eu quero te dizer nessa manhã: Jesus vai mudar a história. Aquilo que tu não conseguiu até hoje, aquilo que barrava o teu ministério, Deus quebra hoje, porque ele muda a situação da tua história. Tu vai sentir nojo daquilo que tu fazias escondidas, porque Jesus vai entrar nessa história.
pastor não está vendo, ninguém está vendo, mas o Senhor está me dizendo que Ele estava te vendo. E tu lutaste por várias vezes e não conseguia com tua própria força. Mas hoje se acaba. Hoje tem um ponto final nessa história. Aleluia. Está lá Jesus. E agora ele está sendo levado, ele é levado para Pilatos. Agora ele tem que ser julgado perante Pilatos. Só que Pilatos sabia que Jesus não tinha pecado, Jesus não tinha feito nada errado. Ele diz: como eu vou fazer algo contra esse homem? Diz a palavra do Senhor que ele manda para Herodes. E quando chega lá Herodes já tinha ouvido falar de Jesus, e ele fica muito alegre porque ele vai conhecer Jesus agora. E quando chega lá Herodes: não, esse homem também não posso fazer nada, não posso julgar, ele não fez nada de errado. Então Herodes veste as roupas de Jesus e manda de volta para Pilatos. Só que algo me chamou a atenção desse texto. Diz a palavra do Senhor que Pilatos e Herodes tinham inimizade. Só que quando Jesus entra na história, eles viram amigos. Pode ler, eles viram amigos. Jesus entra para ser morto na história de uma inimizade, mas ele reconstrói uma aliança de amizade, porque Jesus é assim. Jesus não ama divisão. Jesus não ama divisão. Jesus não ama divisão. Jesus quer que todos venham perante a Ele. Aleluia. E diz que eles viram amigos, e Jesus chega perante Pilatos. E agora ele está lá perante Pilatos. E Pilatos diz: agora o que eu vou fazer? Não tem mais como mandar de volta. Então Pilatos se alegra, porque na festa de Páscoa tem que soltar um presidiário. Ele diz: achei a solução. Ninguém vai querer que esse homem seja morto por cruz. Vou mandar chamar Barrabás. Barrabás era acusado de homicídio na cidade. Pilatos pensou: não vou trocar o Messias, o homem que faz prodígios, sinais e maravilha, pelo homem que tem um homicídio nas costas. Não vou. Só que o povo tinha sido comprado. E ele chega e vai dizer para o povo: vocês querem que solte quem? E o povo começa a dizer: solte Barrabás e crucifique a Jesus. Solte Barrabás e crucifique a Jesus. E diz a palavra do Senhor que a mulher de Pilatos teve um sonho à noite. E ela manda o mensageiro chegar perante Pilatos e dizer: não mata esse homem, porque à noite eu tive um sonho. Só que a Bíblia não diz o sonho da mulher de Pilatos. Só que eu fiquei imaginando o que a mulher de Pilatos sonhou. A mulher de Pilatos sonhou Jesus carregando a cruz. A mulher de Pilatos sonhou quando ele estava lá com os braços abertos. Provavelmente a mulher de Pilatos sonhou quando ele disse: está consumado. Provavelmente a mulher de Pilatos sonhou com a igreja na terra, fundada pelo sangue do Cordeiro. Ela ficou incomodada porque é assim que Deus faz. Está lá agora, Pilatos diz assim: eu vou lavar minhas mãos. E Pilatos lava as mãos, ele diz: eu não vou ser o responsável pelo sangue desse inocente. Então ele lava as mãos. E agora Jesus é levado para ser crucificado. Pega a cruz, pega a coroa de espinho e cravo na cabeça do mestre. E Jesus vai sofrendo tudo aquilo calado. A Bíblia diz que como cordeiro mudo,
Ele sofreu morte de cruz. Pegaram aquela coroa cravada na sua fronte. Pegaram a cruz, colocaram nas suas costas. E Jesus vai caminhando pela via dolorosa. De repente, ele sofre tanto a angústia, a dor, o sofrimento da cruz, que ele cai. E quando ele cai, tem Simão, o sirineu, que ele vai ajudar Jesus a carregar a cruz. Porque é impossível tu viver no Evangelho e não se esbaldar, entrar na graça, sentir a presença de Jesus. Não tem como tu entrar num templo e não sentir a presença do Mestre. Tem duas maneiras: você entra para falar mal de Jesus ou você entra para falar bem de Jesus. Mas Jesus vai ser falado. Há mais de 2000 anos atrás, já tentaram apagar a história de Jesus. Ninguém consegue apagar a história do Mestre. Não vai ser ideologias de gênero, não vai ser o que o diabo quiser inventar, não vai conseguir destruir a história de Jesus. Há uma igreja comprada, remida pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Tenta apagar, de dizer que Jesus teve esposa. Mas isso que a gente sente, essa presença dele é real, não tem como. Eita, lábia, xandala, o apóstolo Paulo diz que o homem natural não consegue entender, porque essas coisas é para quem é espiritual, é para quem sente. Quando tu dobra o joelho e tu começa a chorar, tu sente aquela paz de espírito. Aquilo é o Espírito Santo, aquilo é Jesus dizendo: calma, filha, calma, filho, eu já venci por ti, eu já venci por ti. Não é momento de parar a caminhada. Está Jesus caminhando. E agora Jesus cai, o sirineu ajuda ele. E ele vai lá para a morte, morte de cruz. E quando ele está lá na cruz, ele vai falar 7 palavras. A primeira palavra que Jesus vai abrir a boca para falar sendo crucificado, a Bíblia diz que esticaram a mão dele para matar ele e curvar em 45 graus para matar sufocado. Só que segundo as histórias, não poderia morrer sufocado, porque o nosso Deus não aceita a carne sufocada. Ele segura nos pregos e não deixa a carne dele morrer sufocada. E ele diz a primeira palavra na cruz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Essa foi a primeira palavra liberada de Jesus. Nós temos que ter essa humanidade de Cristo. Quando alguém falar de alguém para você, você pensa assim: será que Jesus falaria isso? Não. Vou mandar um WhatsApp para falar de alguém, você para e pensa assim: Jesus mandaria outro WhatsApp de volta? Não, Jesus não faria isso. Ah, que vou fazer tal coisa, Jesus faria? Não, Jesus não faria, então eu não vou fazer. Eu quero se parecer com Ele. Eu quero ser como Jesus. Quanto mais perto de Jesus eu estou, mais a glória, mais a graça dele eu sinto. Faça essa pergunta antes de fazer qualquer coisa: Jesus faria? Quando você estiver sozinho em tal lugar, eu vou fazer algo, Jesus faria isso? Jesus, ele veio como homem. A Bíblia diz que ele não se usurpou ser como Deus, mas se adquiriu a si mesmo em forma humana, como homem. Aleluia. E ele não pecou. Ele está lá na cruz. E agora, a segunda palavra que ele vai falar lá na cruz:
2 homens que estavam na cruz. É levado mais 2 homens para ser crucificado. Tem um à esquerda e tem um à direita. E Jesus está no centro. E de repente eles começam a dizer: quem passava, esse é o mestre. Ele curou, ele fez sinais, por que ele não desce da cruz? E um daqueles começa a dizer: se ele é o mestre, por que ele não tira nós daqui? Por que ele não salva nós daqui? Mas tem um outro lado que vai dizer assim: cala-te, ele é o mestre, ele podia salvar tudo, ele podia fazer sinais, prodígios, mas ele é o mestre. Porque na nossa vida vai ter sempre alguém assim, um que vai criticar, um que vai falar, mas vai ter outro que vai te dizer assim: calma, continua, não pare. Aleluia. Não foi diferente na vida de Jesus. Está Jesus lá, e Jesus diz para aquele homem: tu entendesse, tu compreendesse o que é o Calvário, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Aleluia. A terceira palavra: está Jesus na cruz para já sendo crucificado, sentindo a agonia da morte. De repente ele olha e vê a sua mãe, e do lado da sua mãe está João. Imagina para uma mãe vendo seu filho Jesus como homem morrendo na cruz. E Jesus olha para aquela mulher e diz assim: não precisa sofrer, porque o teu filho a partir de hoje vai ser João. E João vai para casa e leva Maria junto com ele. A quarta palavra que Jesus vai falar na cruz do Calvário vai dizer: eu tenho sede. E eles pegam, botam a esponja no vinagre e vão dar para Jesus tomar. E Jesus não aceita aquilo, porque ele tinha que morrer sem que nada fosse ajudado. Ele tinha que morrer sendo humilhado, sendo esbofeteado, por amor de mim e de você. Agora a quinta palavra que ele vai falar lá na cruz do Calvário, ele vai dizer assim: Eli, Eli, lama sabachthani. Ele sentindo a dor que ele estava passando na cruz do Calvário, ele vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Porque a dor era tão grande, o sofrimento era tão grande, e ele diz: por que tu me desamparaste? Eram as últimas horas dele na cruz do Calvário. A sexta palavra que ele vai falar, ele vai dizer assim, já quase 3 horas da tarde, ele vai dizer: está consumado. Tudo aquilo que eu passei está terminando, foi consumado, foi acabado, foi terminado. E a sétima palavra ele vai dizer: Pai, eu entrego o meu espírito, está terminado. Ele baixa a sua cabeça e há um brado na terra, um barulho na terra, e eles reconhecem que o trabalho salvífico da cruz do Calvário foi completo e que Jesus era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E é por isso que nós estamos aqui. E ele fez uma promessa, ele disse: eu vou para o Pai vos preparar lugar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Diz a palavra do Senhor lá em Apocalipse que vai ter uma mesa. Lá vai ser a última Páscoa. E diz que a igreja vai ser arrebatada e Jesus vai servir a cada um. Eu quero participar dessa mesa. Somos a igreja do Senhor, se coloca de pé. Aleluia. Isso é a Páscoa. Isso é a Páscoa. É o Jesus que nós servimos. Aleluia. Que não nos dá do mundo de pecado, do sofrimento, e colocou nós dentro da casa dele para servir a ele. A palavra do Senhor diz que não foi nós que escolhemos ele, mas ele escolheu a nós. Nós não era merecedor, ele tem todo o mérito. Eu quero te fazer um apelo nessa noite. Se tem alguém aqui que não serve Jesus,
e quer servir esse Jesus. Glória a Deus. Tudo isso que ele passou lá na cruz do Calvário, esse sofrimento por amor de mim e de você. Se tiver alguém que não serve a Jesus, ou quer fazer uma reconciliação com ele, irmão Saulo, pode cantar um hino para nós? Aleluia. Enquanto o irmão Saulo vai cantando esse hino, Aleluia. se você sentir no seu coração de vir aqui na frente e servir a esse Jesus, aleluia, glória a Deus. Enquanto os irmãos vão louvando aqui, aleluia, você vai ficando em espírito de oração.